Olá, bom dia, como vai? Estamos começando mais um Falando ao Coração. Na manhã desse sábado nós trazemos algumas novidades para você. Daqui a pouquinho você irá ouvir a mensagem da Palavra de Deus. Mas antes eu quero divulgar a você, falar com você que nós estamos com o nosso site aí fresquinho, saindo aí do forno, né? É o falandoaocoração.agoranoar.com.br falandoaocoração.agoranoar.com.br e ali você vai ter todas as informações sobre o Falando ao Coração. Você vai ter ali uma rádio web 24 horas por dia, tocando músicas cristãs. Você terá também dentro dessa rádio notícias de todo o Brasil. Você terá algumas dicas muito interessantes de saúde, certo? Você poderá também baixar no seu smartphone o aplicativo para que você possa, onde ir, levar com você o Falando ao Coração. Será um grande prazer poder compartilhar isso com você. Você terá lá um espaço também para, por exemplo, colocar seus motivos de oração e nós estaremos orando por você, abençoando a sua vida, rogando as bênçãos de Deus sobre você, tá bom? Então agora eu vou deixar você com o pastor Jandir, onde você irá ouvir a mensagem da Palavra de Deus. Olá, bom dia. Este é o momento que a gente tem para entrar na sua casa, para levar até você um pouco da Palavra de Deus, a palavra que nos alimenta, que nos sustenta, que nos direciona, que nos acalma, que nos dirige, que acompanha-nos aonde a gente for, quando a gente ouve com atenção. Por isso, obrigado por permitir nós entrarmos aí na sua casa, neste momento tão precioso para nós. Hoje eu gostaria de conversar com você a respeito de bênçãos de Deus. Sempre a gente diz para alguma pessoa que está saindo ou que vai para algum outro lugar que a gente sabe, a gente diz assim, vai com Deus, que Deus te abençoe, que Deus te acompanhe, que a boa mão de Deus seja sobre você. A gente deseja isso para as pessoas e as pessoas desejam isto para nós. E todos nós gostamos de sermos abençoados, abençoados pela graça divina, pela bondade divina, pela soberania de Deus, pelo grande amor de Deus. Todos nós gostamos. Mas muitas das vezes nós só desejamos, muitas das vezes nós só queremos, mas nós não fazemos esforço nenhum para que a boa mão de Deus esteja com a gente, para que a presença de Deus esteja com a gente, para que a bênção do Pai esteja com a gente. Não é verdade? Nós somos muito negligentes e ingratos, porque na realidade tudo que nós temos aqui neste mundo, Deus fez para nós. Deus nos deu comida, Deus nos deu água, Deus nos deu oxigênio, Deus nos deu a facilidade de poder comunicar com outros, ter família. Tudo que nós temos não é nada nosso. Nós não fizemos nada para nós mesmos. É Deus quem fez tudo para nós e por nós, pois Ele de fato preocupa com a sua criatura. E nós às vezes somos ingratos por não agradecer, por não reconhecer e por não valorizar aquilo que Deus faz por nós. Nesta manhã, neste final de semana, eu quero ler com você um texto que se encontra em Esdras, capítulo 7, verso 10. A palavra de Deus diz assim, Esdras, capítulo 7, verso 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Eu quero ler de novo. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Este homem de Deus no passado, ele se dispôs a poder aprender, ele se dispôs a poder cumprir, ele se dispôs a poder buscar e a ensinar a palavra do nosso Deus. Foi no tempo do rei Artaxerxes,
que Esdras precisou da bondade de Deus, que ele saiu em busca de algo que ele precisava, que o povo precisava, e ele reconheceu e ele declarou que a boa mão do Senhor estava com ele. Se você puder olhar o que nós temos no texto aí da palavra de Deus, você vai entender essas verdades. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir aquilo que Deus tinha determinado, aquilo que Deus tinha pensado, aquilo que Deus desejava para ele, para que ele pudesse ter vitórias e dar vitórias ao povo que ele era um dos líderes. Por que será que a boa mão do Senhor deve estar sobre você? Qual é a razão que Deus tem para que a boa mão dele esteja sobre mim, sobre eu e você, sobre nós? Porque se você olhar para você, você vai poder perceber que você não importa tanto quanto Deus importa com você. Você não importa tanto com Deus quanto Deus importa com você. Você não obedece a palavra dele como ele gostaria que você obedecesse. Você não o serve como ele gostaria que você o servisse. Que você não o glorifica como ele desejaria que você glorificasse. Que você não testemunha dele como ele gostaria que você testemunhasse. Então, em outras palavras, eu e você somos assim, negligentes. Negligentes em não ouvir, em não procurar, em não cumprir e em não ensinar a boa palavra do Senhor Deus. Deus, desde Gênesis até Apocalipse, ele pensa em mim e em você desde a eternidade, porque ele quer que eu e você o conheça. Ele quer que eu e você saiba daquilo que ele fez por mim e por ti, quando lá no Éden ele se dispôs a mandar o seu filho para comprar a nossa dívida e para nos fazer filhos, não somente criatura, mas filhos, tendo o nome dele, participando da família dele. E para isso ele dispôs também entregar o seu filho. E o filho se dispôs também a descer a essa terra e comprar uma dívida que era impagável por nós. Mas ele pagou, e ele pagou com o próprio sangue. Ele pagou um alto preço por mim e por você. Então eu volto a perguntar para você, qual a razão que Deus teria ou tem para manter a boa mão dele sobre você? Nós vimos aí uma das razões que ele tem de poder manter a boa mão sobre a nossa vida, sobre a tua vida, é que está no versículo 10 que nós lemos. O primeiro deles, que nós encontramos aqui, é que ele tinha disposto coração. Ele tinha colocado no seu coração, na sua mente, a disposição de buscar, de aprender a lei do Senhor, de ouvir a lei do Senhor, a palavra de Deus, as escrituras sagradas. Quando nós fazemos assim, o dono de todas as coisas reconhece o nosso sentimento, a nossa vontade, reconhece a nossa disposição. E com certeza as bênçãos que ele tem para nós são bênçãos que ele nos dá não por méritos, mas porque ele é bom e pelos méritos de Cristo. Mas aí, quando eu busco, eu encontro essas bênçãos com maior facilidade, porque eu busco diretamente aquele que tem todas as bênçãos nas mãos, bênçãos visíveis e bênçãos invisíveis. Eu quero convidar você que está nos ouvindo nesta manhã a dispor o teu coração para buscar o Senhor. Eu não estou te convidando para procurar uma religião, eu não estou te convidando a você ser religioso, eu não estou te convidando a você ser um cristão, aquele que vai à igreja quando nasce, quando batiza, quando casa e quando morre. Não, eu estou convidando você a procurar, a buscar as escrituras sagradas, porque nestas escrituras, nas escrituras sagradas, você vai encontrar e vai saber do poder de Deus para a sua vida. A palavra de Deus diz isto, o próprio Cristo diz isto, que nós erramos por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Ele tinha disposto, ele tinha se colocado na brecha, ele tinha sido alertado pelo próprio Deus,
Ele tinha sido incomodado pelo próprio Deus a buscar. Nós temos buscado em tantos lugares paz, nós temos buscado em tantos lugares a alegria, nós temos buscado em muitos lugares o gozo da vida, nós temos buscado em muitos lugares a condição de subir na vida, de termos e sermos alguém de sociedade, da alta sociedade, de termos bens, de termos nome, sobrenome, de sermos respeitados, mas nós esquecemos de buscar a lei do Senhor. Porque na lei do Senhor eu aprendo a ouvir Deus, eu aprendo a vontade de Deus e eu aprendo como poder fazer essa vontade ser realizada na minha vida. Esdras tinha disposto no coração a buscar a lei do Senhor. Por que você não busca aprender a ler, a ouvir, a estudar a palavra de Deus? Porque quando você tem esse sentimento, com certeza você vai ouvir Deus falando, você vai entender as escrituras sagradas, você vai saber o certo e o errado da vida, porque tem tanta gente ensinando as escrituras de forma errada, pegando textos, esquecendo do contexto, pegando textos isolados e falando e ensinando heresias, coisas que de fato a Bíblia não fala, não ensina, coisas que não é vontade de Deus para a tua vida e nem para a minha vida. Como que Deus pode ter a mão dele sobre mim? Como que a boa mão de Deus possa estar sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a nossa casa? Nos dispondo a buscar a lei do Senhor. Mas, querido do Senhor, amada do Senhor, Esdras não se dispôs somente a buscar a lei, a escritura, a Bíblia, a palavra de Deus. Porque às vezes nós nos dispomos a fazer assim. Nós levantamos cedo, pegamos um texto da palavra de Deus e lemos. Muitos têm em casa uma caixinha que chamamos Caixa da Promessa, e as pessoas pegam um daqueles versículos e lê, e sai todo alegre, todo feliz, porque diz, Deus falou comigo. E principalmente quando é um versículo que diz, não temas, eu sou contigo, por onde quer que fores. E a gente diz assim, puxa vida, hoje eu estou acompanhado pelo Deus, pelo soberano, pelo Criador, pelo dono de todas as coisas. Porque você leu lá as escrituras num versículo apenas, mas isso só não basta, querido do Senhor. Muitos fazem assim, fazem como amuleto, fazem como algo para poder descobrir e achar a vontade de Deus, a permissão de Deus, o controle de Deus, o cuidado de Deus na vida. Mas nós não passamos disto e nós não nos embrenhamos na vontade de Deus. Mas Esdras, além de buscar a lei do Senhor, diz o texto que nós lemos, que também ele se dispôs a cumprir. É muito difícil cumprir, não é verdade? É muito difícil cumprir a nossa própria vontade. É muito difícil cumprir as nossas próprias promessas. É muito difícil cumprir aquilo que nós projetamos, aquilo que nós desejamos. Por exemplo, quando chega no final do ano, as pessoas estão com mais um pouquinho de peso, e aí ela diz assim, olha, este ano eu não fiz, mas a partir de janeiro eu vou fazer algo que possa mudar a minha vida. Eu vou fazer um regime, eu vou fazer caminhada, eu vou para academia. E aí em janeiro ele vai lá e ele se matricula, e ele paga uma mensalidade, e ele começa, ele vai uma semana, 2 semanas, depois já cansa, para de ir um dia, vai no outro, para o outro, vai no outro, de repente ele não vai mais. E o ano passa de novo, e ele não cumpriu o desejo que ele tinha de poder fazer aquilo que ele tinha dito. Com a palavra de Deus não é diferente, querido. Com a palavra de Deus, eu busco na palavra de Deus aquilo que Deus quer para mim. Mas eu preciso também manter no coração o desejo de cumprir aquilo que Deus diz para mim. E Deus, nas Escrituras Sagradas, Ele diz assim, olha, não tenhas outros deuses além de mim. Não os adore, né? Não adorar. É vontade de Deus que você não tenha e nem adora. Que você não siga outros deuses, porque não há outros deuses.
Os deuses que existem são falsos, mas mesmo assim a gente diz que acredita, que lê na palavra, que ouviu na palavra, mas a gente pega rumos diferentes. E Deus, na realidade, não quer isso nem para mim e nem para você. E aí nós não cumprimos a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim, olha, o próprio Jesus Cristo dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Isso é palavra de Deus, é palavra do próprio Cristo. E ao invés de eu e você ir a Ele, nós vamos a outros lugares, a outras pessoas. Pessoas até que nunca nem existiram, mas que foram colocadas no teu caminho como alguém que é poderoso, alguém que tem ligação direta com Deus, alguém que é milagroso, alguém que pode, e você acaba indo até lá, mas ele não pode, ela não pode te ajudar, porque se existiu está morto, e se não existiu, como pode te ajudar? Mas a palavra de Deus te chama, vinde a mim, Jesus dizendo. A palavra de Deus diz assim, olha, não deixemos de congregar como é costume de alguns. E às vezes você vai à igreja uma vez por ano, lê a Bíblia uma vez por semana, ora uma vez por semana. Você esquece de cumprir aquilo que a Bíblia diz. E Esdras tinha disposto no coração buscar na lei do Senhor e cumprir a vontade do Senhor. Eu quero convidar você para poder tomar essa decisão nesta manhã de sábado, quando a palavra de Deus está entrando na sua casa, no seu ouvido, na sua mente, e que atinja o teu coração para você buscar a lei do Senhor, mas também não desistir de cumprir a vontade do Pai, a vontade do Deus celestial, do Deus eterno, do Deus vivo e verdadeiro, do único Deus que rege todas as coisas. Deus é Deus bem presente. E esse Deus presente te conhece profundamente, sabe o teu nome, sabe teu endereço, sabe as tuas tribulações, sabe as tuas fraquezas, sabe dos teus erros. Ele conhece você nos mínimos detalhes e Ele chama você para cumprir a vontade dEle. Ele me conhece e Ele me convida também para cumprir a vontade dEle. Você não gostaria de assim fazê-lo? A Bíblia diz, o Esdras diz, que a boa mão do Senhor estava sobre ele. Que a boa mão do Senhor estava sobre ele e ele tinha disposto no coração a poder buscar a lei do Senhor e cumprir a lei do Senhor, a vontade do Senhor. Assim, quando eu busco e eu cumpro, a boa mão do nosso Deus estará sobre nós, como esteve lá com Moisés. O povo às vezes não cumpria, mas Moisés estava lá firme, cumprindo, com dificuldades. E a Bíblia diz que Deus mandava maná, Deus abriu o mar vermelho, Deus deu água tirado de uma rocha, Deus fez a água amarga virar água doce para se beber, para se tomar, porque Deus estava lá, Deus era a companhia, a boa mão do Senhor estava sobre ele, e deve estar na minha casa e na sua casa, e pode ser abundantemente quando eu entendo que a palavra é prioridade, e quando eu entendo também que não somente a palavra é prioridade, mas também o meu cumprir é prioridade, porque Deus é fiel e a infidelidade não pertence a Deus. E quando eu sou infiel com Ele, eu não posso querer que a boa mão dEle esteja sobre mim, mesmo sabendo que Ele é fiel. Mas não é somente assim que o texto diz. O texto diz mais. O texto diz que Ele dispôs no coração para buscar, para cumprir e para ensinar. Como é difícil ensinar, não é verdade? Ainda mais nos nossos dias, num mundo tão maluco, aonde cada um tem a sua verdade, aonde a verdade deixou de ser verdade, aonde a verdade hoje é apenas relativa, ela é para mim verdade, para você não é. E você às vezes ouve a palavra de Deus e você diz assim, isso não é para mim, isso não é verdade, isso é papel, isso foi homem que escreveu, e tudo isso é verdade, é papel, foi homem que escreveu. Mas homens santos, inspirados por Deus, que escreveu para que chegasse até você e até mim. E eu preciso de aprender, eu não posso ficar comigo só. Eu preciso aprender e desejar ensinar para o filho, para a filha, para a esposa, para o esposo, para o irmão, para o pai, para a mãe, para os vizinhos. Pois esta é a vontade de Deus. O nosso mundo está de ponta cabeça, porque eu conheço a palavra de Deus, você às vezes conhece a palavra de Deus, mas nós guardamos para nós como se fosse uma barra de ouro, e ela é mais do que barra de ouro, ela precisa ser guardada no coração, mas falada e apresentada para aqueles que estão ao nosso redor,
pois aí a boa mão do Senhor estará sobre você, porque a boa mão dele estará sendo vista em você, nas suas atitudes, no seu modo de agir, no seu modo de falar, nos seus compromissos sendo cumpridos. É naquilo que você faz que as pessoas olham e percebem Deus na tua vida, porque você de fato está ensinando com atos e com palavras e com atos, e às vezes os nossos atos falam mais alto do que as nossas palavras. Esdras tinha se disposto a buscar a lei do Senhor e a cumprir a vontade do Senhor e a ensinar a palavra do Senhor ao povo que ele era líder, que tinha sido colocado líder para que o nome do Senhor fosse conhecido, fosse respeitado e fosse principalmente adorado. Mas você pode me perguntar, mas pastor, aonde está aí escrito que a boa mão do Senhor estava sobre Esdras? Porque até agora o Senhor disse que Esdras buscou, Esdras se dispôs, Esdras desejou cumprir e ensinar. Eu quero chamar você para ouvir o verso de número 9, que diz: pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia, e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. A boa mão de Deus estava sobre Esdras a ponto de ajudá-lo na estrada, de poder livrá-lo dos acidentes, dos homens maus, dos ladrões, dos malfeitores, dos acidentes, dando a ele condição de ir protegido, amparado e sustentado pela boa mão, por alimento físico e por condições melhores na estrada, porque Deus na estrada te acompanha e me acompanha, Deus dentro de casa está comigo e me guarda, Deus aonde eu estiver, Ele está comigo, Ele não abre mão de mim. Mesmo quando eu penso que Deus abriu mão de mim, Deus não abriu, Deus está lá. Às vezes eu abro mão dele. Às vezes eu penso que vou para o céu porque Deus me abençoa tanto, eu sou tão abençoado que eu digo, não, eu vou para o céu porque Deus me abençoa muito. E às vezes Deus de fato te abençoa muito, Deus está com você. Mas a pergunta é, você está com Deus? Você anda com Deus ou é Deus que anda com você? Porque é uma via de mão dupla, vai e volta. Eu preciso estar com Deus e Deus precisa estar comigo. Deus está comigo, mas eu não posso desejar ficar fora dele, do caminho dele, da vontade dele, dos decretos dele, da palavra dele, do amor dele. Nesta manhã, eu quero falar para você o que eu comecei a falar. Que Deus te abençoe, que a boa mão do Senhor esteja sobre você. Mas para que a boa mão de Deus esteja sobre você abundantemente, visivelmente, você precisa, eu preciso, nós precisamos buscar a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós precisamos meditar nesta palavra, nas Escrituras, dia e noite. Eu preciso ter tempo para Deus. Eu preciso ter tempo para ouvir Deus falar comigo. Eu preciso ter tempo para mim falar com Ele. Ele fala comigo através da leitura, eu falo com Ele através da oração. E eu preciso ter tempo para ensinar esta palavra àqueles que me rodeiam. Como eu disse há uns minutos atrás, o mundo está de ponta cabeça, porque nós estamos ensinando algo que não deveríamos ensinar. Algo do mundo, algo que pertence a este mundo, algo nosso, que não nos leva a um lugar de santidade. Nós estamos ensinando para o mundo algo que nós não gostaríamos para nós. Nós estamos ensinando para o mundo e vendo o mundo ensinar para as nossas casas aquilo que nós detestamos, aquilo que nós acusamos, aquilo que nós não gostamos de ver nas pessoas que nós gostamos. Mas por que isso? Porque as pessoas têm disposto o coração para buscar no mundo, na carne, no diabo, coisas que trazem para dentro de casa para inserir na tua casa e na minha casa algo mal que vai me desviar da vontade, da palavra, do senhorio, da grandeza, da misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Que a boa mão do Senhor esteja sobre você, mas que eu e você aprendamos como Esdras, dispor no coração a buscar na lei do Senhor, dispor o coração para cumprir a palavra do Senhor e dispor o coração para ensinar esta palavra que é santa, reta, justa, perfeita, amável, àqueles que estão fazendo parte da tua vida. Que o Senhor te auxilie, te ilumine a assim fazer. E que esta palavra de hoje possa ajudar você a tomar decisões e posições que te levem a olhar para o trono, para o alto,
para a cruz de Cristo que está vazia, e ele é sentado ao lado direito de Deus Pai, com as mãos dele, quem sabe, estendidas em sua direção. Ele morreu de braços abertos. Ele continua te esperando, mas não somente de braços abertos, ele quer estar sobre você, com as mãos abençoando a tua vida. Não te dando bens materiais, não te dando riqueza, não, tudo isso vai ficar aqui, mas te dando paz, te dando alegria, te dando gozo, te dando convicção, te dando perdão de pecado, te dando a companhia dele, te dando a facilidade de ouvi-lo e de falar com ele. Que este Deus te abençoe. Fique na paz, eu quero orar contigo. Querido Deus, eterno e bondoso Pai, a boa mão do Senhor estava sobre Esdras, Pai. E a boa mão do Senhor também deve estar comigo. Deve estar, Pai amado, com a lei, com as nossas famílias. E deve estar na vida de tantos espalhados por este mundo. Ó Deus, nós somos negligentes, nós somos omissos, nós somos, Pai amado, ingratos, porque nós não valorizamos como deveríamos valorizar a Tua palavra. Mas Deus, nessa manhã eu quero colocar diante do Senhor a minha vontade de poder sempre buscar na Tua palavra, de poder sempre, Pai amado, cumprir a Tua vontade e de poder sempre ensinar a Tua vontade a tantos quantos estão no meu lado, Pai amado, aqueles que fazem parte do meu dia a dia, Pai, aqueles que convivem comigo. Ó Deus, não quero só para mim, eu quero para esses que estão ouvindo, Pai amado, nesta manhã e aqueles que vão ouvir durante a semana, essas realidades, Pai amado, sendo cumpridas na vida de cada um, que essas pessoas possam, Pai amado, ver a Tua boa mão estendida na direção deles, mas que eles não sejam ingratos, que eles não sejam apenas religiosos, mas que eles sejam convertidos pelo poder do Espírito Santo e que na pessoa de Jesus Cristo eles possam receber salvação, perdão, que eles possam receber entrada nos céus, o nome do Senhor na vida e possam fazer parte da família do Senhor na pessoa de Jesus Cristo, aquele que morreu por mim, por nós e que pagou o preço que era impagável para mim, mas que foi possível ao Senhor porque o Senhor é rico em bondade e misericórdia, porque o Senhor é o único que podia fazer assim e o Senhor o fez na pessoa de Jesus Cristo. Que a boa mão de Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida, o que está assentado à tua direita, esteja sobre mim, esteja sobre o pastor Arley, esteja sobre tantos quantos estão querendo fazer a tua vontade, fazendo como Esdras, de buscar, de cumprir e de ensinar a tua boa palavra. É assim que nós oramos nesta manhã, pedindo a tua bênção na vida de cada um, daqueles que estão doentes, cura-os, Pai. Daqueles que estão sendo infelizes, dá, Pai amado, a alegria de poder viver. Aqueles que estão, Pai amado, revoltados com a vida, Pai amado, acalme os seus corações, ó Pai. E aqueles que estão perdidos, por favor, acha-os, Pai, e dê a eles, Pai amado, um caminho correto, que é o caminho do Senhor. Porque o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, que o Jesus seja o caminho dessas pessoas. É assim que nós oramos. Fazemos assim nos méritos de Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Um bom final de semana. Procure uma igreja genuinamente cristã que ensine a palavra do Senhor. Glorifique, louve, adore o nome do nosso Deus e Pai. Nós servimos a Deus na igreja presbiteriana, o pastor Arley na igreja Nazareno. Você pode nos visitar, será um prazer. Ou procure uma igreja mais perto da sua casa, onde fale de Deus e ensine a respeito de Deus. E assim, faça a vontade do Pai. Que Deus te abençoe. Bom final de semana. Centro Educacional El Shaddai, educação cristã que faz a diferença. Da educação infantil à faculdade, são 24 anos construindo conhecimentos. Polo em Cuiabá da UniUB, com cursos de graduação e pós-graduação. Agora somos bilíngue, tendo em nosso currículo a parceria com a ABK, a primeira editora cristã de língua inglesa do Brasil. Matricule seu filho ou venha realizar o sonho de cursar uma faculdade. Avenida Dante Martins de Oliveira, 352, Cuiabá. Fones 3653-2838 ou 99290-8222. Centro Educacional El Shaddai, educação cristã que faz a diferença. Treinar com estilo é outra coisa. Com a Eliette Moda Fitness, você escolhe seu look e entra em forma. Há 20 anos atendendo Chapada dos Guimarães e região, somos representante das marcas Loira e Morena, Oxfit, Caju Brasil, Movimento e Companhia. Atendimento exclusivo pelo WhatsApp nos números 65 99249 8480 e 999080683.
Confira os looks em nosso Instagram, Eliette Moda Fitness, o seu treino com estilo. Mercado Novato, um novo jeito de economizar. Rua 21, esquina com Rua 8, bairro Bom Clima, Chapada dos Guimarães, onde você encontra padaria, frutas, verduraria, mercearia, perfumaria, utensílios domésticos, bebidas, frios, açougue de autoatendimento. Se você procura bom atendimento, produtos de qualidade e o menor preço da cidade, pare de procurar e venha para o Mercado Novato, um novo jeito de economizar. Criar momentos inesquecíveis sempre foi a nossa especialidade. Na pousada Rancho Água Doce, você vai encontrar ótimas instalações. Localizada no Lago do Manso, fazer parte dos seus momentos de felicidade é o que nos move. Rancho Água Doce, a praia de Mato Grosso ao seu alcance. Faça já a sua reserva pelo fone 65 99 310 7710.